Oi, então hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o conteúdo de história, tá? Eu tô aqui na página 13, vocês já fizeram isso, mas eu quero retomar esse mapa com vocês, para poder começar o novo conteúdo. Então, sobre esse mapa, deixa eu ver se eu consigo aumentar ele um pouquinho, tá? A gente estava falando sobre a expansão dos primeiros grupos humanos pelo planeta. Então, os teóricos, os estudiosos disso, eles dizem que o homem se originou dessa região aqui da África, um pouco abaixo aqui da linha do Equador, uma parte mais central da África, e que daqui ele começou o processo de expansão pela própria África, aqui indo para o litoral, subiram aqui para a Europa, para a Ásia, passaram aqui para a Oceania, né? Fizeram mais um pedaço aqui da Ásia também, atravessaram para a América do Norte e chegaram finalmente à América do Sul. E falei naquele áudio que a expansão ela não aconteceu do dia para a noite. Foram milhares de anos para que o homem chegasse a povoar todo esse território na Terra. Disse também que a princípio eles começaram caminhando, né? E depois eles foram passando, se desenvolvendo, foram conhecendo, foram experimentando, né, outras opções. Então eles passaram pela questão do transporte com os cavalos, carroças, barcos, navios, né, para atravessar essa faixa oceânica aqui. Não era uma faixa oceânica tão larga, então permitiu que mesmo embarcações menores conseguissem atravessar para cá. Então houve toda uma expansão, todo um processo de expansão e desenvolvimento, tanto do homem como ser humano, né, quanto daquilo que ajudou esse ser humano a chegar nesses locais. Nessa época a gente ainda não está falando sobre a questão das viagens, das grandes navegações, né? Onde houve ali a colonização da América do Norte, onde teve Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, o próprio Pedro Álvares Cabral. A gente não está falando disso, a gente está falando ainda de um ser humano primitivo, né? Que vai fazer todo esse processo. Como eu disse, foram milhares de anos. Tanto é que se você prestar atenção aqui na legenda, ó, migrações a partir de 190 mil anos atrás. Então, assim, era um homem muito primitivo ainda. Talvez o que tenha dado origem, né, aqui na América do Sul, por exemplo, aos indígenas, né? Também aqui na América do Norte. Então, assim, foi um ser humano ainda se conhecendo o mundo, explorando as possibilidades, até que eles pudessem desenvolver artefatos, né, ferramentas que fizessem com que ele pudesse chegar até onde chegou. Lembrando mais uma vez, nós não tínhamos nessa época, digo nós porque somos humanos, não tínhamos carro, não tínhamos eletricidade, não tínhamos uma série de coisas que hoje nós temos, né? Até a questão da comunicação, que é o que passa ali para outra página que a gente tem aqui, que também foi conversado, que é essa página onde a gente está falando das pinturas rupestres, né? Que durante o processo de expansão pelo planeta foi uma forma de registro, é como se eles quisessem pensassem em relação a um jornal, né? Eles iam deixando notícias pelo caminho, mostrando ali como eles chegaram, o que eles fizeram, o que eles precisaram fazer para desenvolver, para estar ali, para sobreviver, né? E essas pinturas, apesar da gente ver aqui
as pinturas mais famosas, né? A pintura que foi mais famosa, que foi essa da caverna na França, né? Que foi aqui as pinturas de Lescaut. Nós também temos essa produção no Brasil. Então, assim, é a prova concreta de todo esse trajeto que o ser humano percorreu para chegar até onde ele chegou, tá? Então, isso é só para a gente estar lembrando da questão da expansão, é o assunto, é essa expansão dos grupos humanos, tá? E daí a gente vai para a página que eu marquei para vocês. Então, assim, por que eles se locomoviam dessa forma? Por que houve aquela expansão ali que a gente viu nesse primeiro mapa? Também foi uma situação que eu falei para vocês, deixa eu voltar aqui. Por que eles fizeram, por que houve esse processo de expansão? O que eles faziam? Eles iam caminhando, paravam em um determinado lugar, consumiam aquilo que tinha ali, né? Vegetação, principalmente, pescavam, né? Passou aquele período ali, não tinha mais o que eles comerem, eles andavam mais um pouco e faziam a mesma coisa naquele lugar. E eles iam andando mais um pouco e fazendo a mesma coisa naquele lugar. E daí o que acontece? Voltando lá para a página... Acho que é página 18, né? Peraí. Deixa eu virar aqui para acompanhar aqui com vocês no livro também. Isso, página 18. Onde a gente chega aqui na página 18, esse livro ele é diferente porque esse livro aqui é o do professor, tá? É o que eu estou usando. Então ele é um pouco diferente do de vocês, mas a página é a mesma. Então o que acontece? Com o passar do tempo, alguns povos nômades, que eram aqueles que iam caminhando, pegando o que já estava ali na natureza para usar, terminou, foi embora. Então, alguns povos nômades aprenderam a cultivar cereais e frutas, além de domesticar animais para produzir alimentos e ajudar nos trabalhos agrícolas. Entre os anos de 12.000 a.C. e 9.000 a.C. Na parte ocidental da Ásia, muitos seres humanos já sabiam praticar a agricultura e a pecuária. Como não precisavam mais se locomover em busca de alimentos, alguns povos abandonaram o estilo de vida nômade. A agricultura e a pecuária fizeram com que eles se tornassem pouco a pouco sedentários. Então, quando a gente escuta essa palavra sedentários hoje em dia, né, a gente atribui àquela pessoa que não gosta de caminhar, não pratica exercício físico, não vai andar de bicicleta, não vai jogar bola, não vai fazer nada. Ele é sedentário. A palavra tem origem justamente nessa parte do desenvolvimento e da expansão humana. E passa a ser uma coisa extremamente... Hoje a gente é criticado, vamos dizer assim. A pessoa que é sedentária, ela é criticada. O nome já perdeu o sentido real. Mas foi um passo incrível na humanidade. Por quê? Porque eles começaram o processo de agricultura e pecuária. Então, eles podiam produzir o próprio alimento. Então, eles se tornaram sedentários porque eles passaram a construir possibilidades para ocupar a terra. Porque a partir do momento que ele percebe, que o ser humano percebe, que aquilo que antes ele pegava na natureza, né, e usava, explorava, na verdade, né, é uma situação ali de exploração do que a natureza te oferece. Quando ele percebe que ele pode, de uma semente, fazer com que aquilo cresça do jeito que ele quer, na hora que ele quer, no lugar que ele quer,
né? Isso é assim um salto, é um avanço muito grande, porque daí vem a formação das pequenas cidades, dos povoados. Aqui nesse mapa eles estão mostrando os primeiros cultivos agrícolas, tá? É lógico que o homem também percebeu que existe uma época para cada verdura, fruta, legume, raiz nascer, né? A gente aqui, isso também eu comentei ali em um dos áudios, a gente aqui quando vai no mercado, né? Por exemplo, essa época assim que vai ficando um pouquinho mais frio, a gente percebe que a gente consegue pocã no mercado, fica mais comum o próprio pinhão, né? Que a gente vai ter ali o período, todo mundo fica ansioso para chegar ali abril, né? Porque é a época da colheita, começa a colheita do pinhão. Então, o homem ele percebe isso. Ele percebe que cada um desses elementos vai ter a sua época para poder colher. E ele começa a dominar isso. E daí ele começa a criar raiz, literalmente. Não só da planta, como a dele e a da família dele, né? Então, aqui a gente tem os primeiros cultivos por região, tá? O mapa mostra as regiões do mundo onde alguns alimentos que consumimos hoje foram domesticados, porque eles foram retirados da natureza na época, era uma natureza muito diferente do que a gente vê hoje, né? Quando a gente estudar a história, a gente precisa visualizar isso. Eles não tinham os recursos e o conhecimento técnico que hoje o homem tem. Então ele teve que domesticar, no sentido de pegar a semente, né, e produzir de acordo com aquilo que ele desejava, né? Então, quando fala aqui que mostra as regiões no mundo onde alguns alimentos que consumimos foram domesticados, é nesse sentido. Domesticado é tornar doméstico, tornar da casa, tornar do lar. Fazer com que você consiga controlar isso. Então, com base nisso, vocês vão responder as perguntas, né? É possível dizer que os seres humanos aprenderam a cultivar os mesmos alimentos em todos os continentes? Sim, não e por quê? Vou olhar ali um mapa. Eles produziram todos os mesmos alimentos em todos os lugares? Não. Porque a gente não pode esquecer que cada planta, cada vegetal vai ter a sua estação. E tem lugares mais quentes que determinados cultivos vão ser mais fáceis, né? Por exemplo, hoje na Europa, você vendo um mapa até maior, não nesse caso aqui que não aparece muito, está bem escondidinho aqui, mas, por exemplo, na Europa tem fruta que não tem condições de ser cultivada, tá? Tem que ser um lugar um pouco mais quente. Então, eles eles importam frutas do Brasil, né, da América do Sul, assim, de uma forma geral, aqui, ó, da América do Sul. Tem uma ilha bem mais próxima aqui ao Equador, porque quanto mais perto dessa linha que está cortando aqui o meio do mundo aqui, é uma linha imaginária, mas quanto mais perto, mais quente. Quanto mais vai se distanciando, você veja o Brasil. Essa região aqui, norte, nordeste, é muito quente em relação ao sul, porque a gente está mais distante da linha do Equador. Então, assim, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, e tem determinadas frutas que precisam desse calor. Então, eles cultivam ali na Ilha da Madeira, nas Canárias, né?
A Ilha da Madeira pertence a Portugal, as Canárias pertencem à Espanha, e eles cultivam, e isso é vendido na Europa, além das frutas que vêm da América do Sul também. E tem aquelas que a origem dela, o lugar mais propício para que ela cresça, é a Europa. As frutas secas, por exemplo, né? As amêndoas, as nozes, as castanhas, a gente cultiva aqui na América do Sul também, mas a origem é daqui, de lugares mais frios, né? Aqui também eles falam do girassol, tá? Se consome muito a semente do girassol. Ela assada, frita. Então, também é uma coisa que América do Norte, mas na Europa também se cultiva bastante aqui o girassol para se tirar essas sementes, tá? Então, vocês vão responder aqui as perguntas de acordo aqui com o mapa, né? A número 1, a número 2. Eu não estou olhando aqui direto porque eu quero passar, porque esse aqui é o livro do professor, então vocês vão ter as respostas, né? E a prof quer que vocês pensem. A número 2, quais os alimentos representados no mapa que você já experimentou? Então, vocês vão olhar aqui e ver o que vocês já comeram, né? Tem aqui pimenta, tomate, abacate, milho, abóbora, feijão, pimentão, batata doce. Vocês vão ver aqui. Qualquer dúvida em relação ao que é, né? O que é aquele vegetal, né? Lógico que aqui tem algodão, vocês consomem de uma outra forma. Algodão que a gente faz a roupa, né? Roupa de cama, toalha, é feita do fio do algodão. Mas na número 2, ele quer saber o que você já experimentou enquanto alimento, tá? Passando então para a página 19, pulando aqui, opa. Plantas e animais domesticados em uma região foram pouco a pouco sendo levados para as outras partes do planeta e ali cultivados. Por exemplo, na pecuária, a pecuária tem relação com gado, né? Com boi, com vaca, né? Na pecuária a gente vê muito, assim como também na criação de cavalos, na própria criação de ovinos, ali, ovelhas, você vê combinação de duas raças diferentes. Isso acontece bastante, aconteceu bastante e hoje ainda tem essa prática. Não é qualquer animal que vai sobreviver ao frio. Então, eles precisam cruzar raças diferentes e criar uma raça que seja resistente. Isso acontece com cachorro também. Se você reparar, tem cachorro, por exemplo, São Bernardo. Ele é suíço. Ele é feito para neve, vamos dizer assim. Ele é criado para aquele ambiente da neve. Então, ele tem o pelo longo, tem o São Bernardo pelo longo e o pelo curto. O pelo longo, principalmente até nos desenhos animados, às vezes em filme, aparecem uns com barrilzinho pendurado no pescoço, na coleira. Aquele barril, ele tem, geralmente é um conhaque, porque quando a pessoa se perde no meio da neve, né, da hipotermia, baixa muito a temperatura, então eles têm aquele barrilzinho com conhaque para que, se eles resgatarem alguém, eles são usados para isso, para a pessoa poder beber e o calor no corpo voltar. Assim como a gente tem outros animais que já são para lugares mais quentes, por exemplo, o chihuahua. A origem do chihuahua é o México. O México é um país bem mais quente do que a Suíça, né? Então você vê que ele é praticamente careca, aquele pelo bem curtinho. E aqui, quem tem uma raça como um Shih Tzu, eles precisam da tosa para poder sobreviver ao calor do verão. Então, os animais precisaram se adaptar, além da parte do alimento. Foi assim que, séculos depois, alimentos originários da Europa começaram a ser cultivados na América e alimentos americanos foram levados para a Europa e outros continentes.
Chocolate. O chocolate, o cacau, era da região aqui da América. Os espanhóis levaram para a Europa na época da colonização. Né? Era até um presente, só que não era doce como o de hoje, era um pouco diferente. Mas era uma coisa que a gente chama de iguaria. Era uma comida muito difícil de ser vista, né? Só os reis tinham acesso na época, porque era um presente da colonização. Tá? Então, muitos vegetais, pesquise. Muitos vegetais cultivados no Brasil não são originários da América do Sul. Vai ter que ser sozinho, infelizmente, né? Mas assim, é legal que a gente depois pode trocar um pouco mais essa situação. Pesquise em livros, revistas, dicionários na internet sobre a origem dos seguintes alimentos ou produtos agrícolas. Então aqui a gente vai ter uma lista. Deixa eu pegar aqui o livro para ficar mais fácil. A gente vai ter uma lista: algodão, arroz, banana, café, cana-de-açúcar, feijão, goiaba, laranja, manga, milho, pimenta, trigo, de pão, origem de animais também. Então vocês vão completar isso aqui e me mandar fotos. Podem ser feitas no livro, tranquilo, e mandar fotos, tá? Então, de história hoje, por enquanto, é isso. Na semana que vem a gente continua o assunto de como foi esse processo de se tornar sedentário.